Olá, no capítulo 3 estudamos sobre seleção de pessoas, princípios basilares. Procedimentos de seleção de pessoal. Normalmente, o processo de recrutamento e seleção de pessoal é visto como um processo único. No entanto, essas ações são segmentadas por dois ciclos distintos, ou seja, o recrutamento, que representa atrair candidatos ao cargo em aberto, e a seleção, que consiste na escolha do candidato recrutado mais apto para exercer a função requerida. O propósito das empresas no recrutamento e seleção de pessoas é descobrir e contratar o melhor candidato que se encaixe de forma competente no cargo ou função disposta e se adapte à cultura da própria organização. Por conta disso, as empresas se esforçam tanto para encontrar a pessoa certa e o melhor talento, avaliando a adequação de diversos candidatos e tendo uma previsão de até quando eles serão capazes de continuar desempenhando suas atividades com sucesso, pois isto é uma estratégia importante que agrega muita responsabilidade no processo todo. Mesmo variando o processo de seleção dos candidatos, conforme a função e a organização, se acredita que na maior parte dos processos utiliza-se um sistema com algumas etapas, isto é, a triagem curricular do indivíduo, a revisão da sua experiência profissional e suas competências, entrevistas e referências, a verificação e validação dos dados dos candidatos e, por fim, a decisão do candidato a contratar, na qual vai diminuindo o número de candidatos até a escolha final da pessoa que se encaixa perfeitamente no perfil pretendido pela empresa. As empresas devem saber dos gastos e custos de uma má escolha na seleção dos candidatos, uma vez que uma decisão errônea implica em perda de lucratividade e até mesmo de clientes potenciais. Muitas vezes não existe como restaurar os danos já ocasionados à empresa por um colaborador incompetente para sua função, sendo primordial substituí-lo e ter de passar novamente por todo o processo de seleção, fato que exige tempo, gera gastos e causa outras espécies de danos à organização, tais como perda de clientela. Então aqui nós temos o círculo, vamos dizer assim, a roda que acontece sempre numa contratação. Começa sempre pela divulgação da vaga, a definição do perfil do candidato, a triagem de currículos, a convocação dos candidatos, as entrevistas, a aplicação de provas e testes de dinâmicas, a emissão do laudo, parecer, o encaminhamento ao requisitante, que é o setor, vamos dizer, da empresa, que solicitou a vaga, a análise conjunta e a contratação por final. Quando a etapa do recrutamento para uma vaga de emprego encerra de imediato, se inicia a seleção. E nessa segunda etapa, a empresa escolhe qual o candidato irá preencher a vaga em aberto e fazer parte dos recursos humanos da empresa. Os critérios de seleção de pessoal se alicerçam em informações obtidas na análise do perfil do candidato e nas especificações da função a ser desempenhada. Isto porque tais determinações e requisitos de seleção possuem por objetivo encontrar a pessoa certa para o cargo certo. Gonçalves afirma que todo o processo de seleção de pessoal possui como base informações básicas sobre o profissional candidato e as utiliza nas análises e especificações da função em aberto para, assim, aperfeiçoar a qualidade e obter maior precisão na seleção. Kevenato reforça que na seleção, depois de se analisar todas as características dos candidatos recrutados, existe a possibilidade de que diversos indivíduos possuam o mesmo perfil para preencher a vaga, e quando isso ocorre, a decisão final de contratação ou não fica a responsabilidade do gerente da área na qual a vaga se encontra, dispensando-se assim a decisão do setor responsável pela seleção. Dessa forma, o setor de seleção de pessoal não pode obrigar ao setor requisitante a aceitação dos candidatos que foram aprovados no processo, ou seja, a área de seleção da empresa pode somente prestar o seu serviço especializado, aplicando as técnicas de seleção e indicar ao setor requisitante candidatos que acreditam serem os mais aptos para preencher o cargo. Entretanto, quem decide após a seleção é sempre responsabilidade do setor requisitante. Aqui algumas dicas
para aplicar na sua entrevista de emprego. Conhecer bem a empresa, ser pontual, manter uma boa postura e seja natural e espontâneo. São algumas dicas de como se comportar numa entrevista. Costa afirma que a seleção do candidato é fundamental para a vida profissional da pessoa. Por isso, a relevância de uma seleção ética e imparcial, que seja bem elaborada e definida, onde o propósito seja encontrar um profissional que se encaixe adequadamente na vaga em aberto e que o mesmo tenha chances de crescimento dentro da empresa. Costa ainda reforça que, no processo de seleção de pessoal tradicional, o teste e a entrevista são as ações mais usadas, juntamente com a seleção por competências, ou seja, a dinâmica de grupo, onde os candidatos devem interagir e trabalhar junto uns com os outros para realizar atividades em equipe, para a empresa verificar se os mesmos possuem potencial para trabalhar em equipe e se realmente estão aptos para exercer o cargo disponível. Considera-se também na seleção de pessoal tradicional uma escolha para contratar mais criteriosa, levando em conta não somente as técnicas do candidato, mas também suas habilidades, comportamentos e atitudes que devem se encaixar não apenas na vaga a ser preenchida, mas também nos valores, missão e cultura da organização. Seleção por habilidades, capacidades e competências. A seleção de pessoal por habilidades, capacidades e competências é alicerçada em informações sobre os candidatos e mensurada através das habilidades, técnicas e qualidades de comportamento. É essencial uma análise das limitações laborais dos candidatos, bem como o tempo necessário para preenchimento da vaga, o perfil da função, a estrutura da empresa e a capacidade técnica de quem está avaliando o candidato. O propósito principal da seleção por competências é buscar no candidato experiências que comprovem se ele realmente possui ou não alguma das específicas competências exigidas para a função a ser preenchida. Wilber salienta que a seleção por competências apresenta diversos benefícios para todos os agentes envolvidos no processo de seleção, uma vez que é realizada com uma porcentagem de acerto muito mais alta que a seleção tradicional, ofertando assim maior facilidade na adequação do profissional e menos tempo e custo para a empresa. A seleção por competências auxilia para que exista um baixo índice de rotatividade dos colaboradores contratados pela empresa, isso porque se trata de um processo de seleção segura e com maior índice de acerto de contratar a pessoa certa, pois trabalha em relação às atitudes comportamentais dos indivíduos. A seleção por competências, conforme afirma Costa, utiliza atividades de grupo para analisar e avaliar os candidatos e suas competências para a função a ser preenchida na empresa. Essas atividades possuem o propósito de analisar determinados comportamentos que a organização considera certo ou errado, que os candidatos possuiriam em um dia de serviço, bem como eles enfrentariam e reagiriam diante a pressão que a função requer e descobrir como os candidatos resolveriam alguma atividade de forma criativa, inovadora e ágil, adotando distintos comportamentos individuais e em grupo, e principalmente como abordariam seus superiores. Rabagro, para ele, a tecnologia atualmente domina todas as áreas da empresa. Assim, não é diferente no setor de recursos humanos, onde tanto o recrutamento quanto a seleção de pessoal aderiu a essas novas tendências e implantaram um método de recrutamento, que utiliza a internet como instrumento de recrutamento e seleção, por ser um meio mais eficaz, barato e que abrange um público bem maior de candidatos em comparação com os processos de recrutamento e seleção físicos e presenciais. A seleção via internet. Belmont e outros destacam que o crescimento da utilização da tecnologia no processo de seleção de pessoal modificou tanto os candidatos quanto as empresas na sua maneira de realizarem ofertas no mercado de trabalho. A seleção via internet trouxe para os candidatos maiores possibilidades e facilidades, como, por exemplo, um maior número de chances para fazer suas escolhas profissionais, mais dados sobre a organização e detalhes sobre as funções que devem ser preenchidas e especialmente segurança e certeza em relação ao recebimento dos respectivos currículos pelas empresas.
Peretti, Apud Ferreira, salienta que a seleção de pessoal via internet apresenta os seguintes benefícios e vantagens para as organizações que utilizam essa espécie de seleção. A organização obtém custos baixos e gastos menores em todos os processos. A empresa consegue separar e selecionar os candidatos através de pesquisa característica. A organização consegue definir mais solidamente os perfis dos candidatos mais aptos para preencher a vaga em aberto. Capelletti e Apud Ferreira, em suas pesquisas, descobriu que normalmente uma empresa pode demorar até 43 semanas para completar um ciclo de seleção tradicional, enquanto a seleção online é realizada em aproximadamente 6 dias. Pedroso verificou que os recrutadores usaram de forma extensiva e constante as redes sociais na internet para investigar e analisar os perfis dos candidatos, onde os critérios mais apreciados e considerados foram as experiências de trabalho anteriores, premiações profissionais e realização de cursos específicos e, principalmente, características de personalidade condizentes com a empresa e a vaga disposta. Nessa pesquisa, também foi revelado que 33% dos recrutadores rejeitaram candidatos por conta de informações que não vinham de encontro aos princípios da organização, como, por exemplo, fotografias ou publicações compartilhadas de cunho político, religioso e outros itens publicados na rede social do candidato. Segundo Carvalho e Grisse, uma ineficiência da seleção online ocorre quando o candidato que se adapta às identidades flexíveis no momento, ou seja, quando o indivíduo se modifica apenas para conseguir a vaga. Estes candidatos controlam as impressões e percepções que os recrutadores possuem a seu respeito, especialmente em suas habilidades, comportamentos, atitudes e características específicas. Assim, conseguem enganar os entrevistadores e alcançar seu objetivo. Estes candidatos sempre estarão preparados para disfarçar a voz antes da entrevista e treinam muito sua conduta para passar uma impressão bem distinta do que realmente são na realidade. Aqui a gente tem um quadro comparativo dos métodos de seleção, que é a seleção de pessoal de forma tradicional, a seleção por habilidades, competências e capacidades e a seleção via internet. Temos os pontos positivos e os pontos negativos de cada tipo de seleção. Alguns exemplos aqui, vamos dizer assim, da seleção tradicional, aos pontos positivos. Participação presencial entre o candidato e o recrutador e entrevistador, utilização de testes psicológicos para uma melhor compreensão da personalidade e da conduta do candidato. A empresa pode optar por seleção interna ou externa, e esse processo é bem minucioso, pois faz uma análise e avaliação do candidato. Os pontos negativos: longo tempo para realizar análise dos currículos, gastos extras com testes, entrevistas, o tempo de espera para correção dos testes realizados, a espera da organização para saber do resultado final, gastos com a divulgação sobre a vaga. Aqui a gente tem os pontos positivos e os pontos negativos da seleção por habilidades, capacidades e competências, e aqui a seleção por via internet, os pontos positivos e os pontos negativos. Esse quadro também se encontra lá no nosso material. Agradeço a atenção de todos e qualquer dúvida faça contato.